Está em Crônicas Históricas do Passado. Hoje, vamos descobrir uma história que ficou para trás. Ao longo da história, as grandes guerras costumam ser lembradas pelos combates, pelos soldados e pelos campos de batalha. Mas nem sempre os momentos mais perigosos acontecem onde há tiros e explosões. Muitas vezes, os episódios mais decisivos da história se desenrolam em silêncio, em salas fechadas, em documentos confidenciais, em decisões tomadas longe do conhecimento da população. O Brasil, por muito tempo, acreditou que poderia se manter distante dos grandes conflitos mundiais. Um país de dimensões continentais, com enormes riquezas naturais, mas que buscava evitar confrontos diretos com potências estrangeiras. No entanto, houve um período em que essa postura foi colocada à prova de maneira intensa. Um momento em que pressões externas, interesses estratégicos e disputas globais colocaram o Brasil em uma posição extremamente delicada. Uma posição em que qualquer decisão errada poderia resultar em consequências irreversíveis. Durante esse período, o Brasil esteve perigosamente próximo de um confronto direto com os Estados Unidos da América. Não foi uma guerra declarada. Não houve anúncios oficiais. Não houve mobilização pública de tropas. Mas, nos bastidores, a tensão era real. Autoridades brasileiras e norte-americanas se reuniam em encontros reservados. Trocas de mensagens diplomáticas se tornavam cada vez mais duras. A confiança entre os dois países começava a se desgastar. Enquanto isso, a população brasileira seguia sua rotina, sem imaginar que o país estava no centro de uma disputa estratégica de proporções globais. O que estava em jogo não era apenas um desacordo diplomático. Era a soberania nacional. Era o controle de rotas estratégicas. Era o futuro da posição do Brasil no cenário internacional. Neste episódio, você vai entender como o Brasil chegou tão perto de um confronto com uma das maiores potências do mundo. Quais decisões foram tomadas? Quais pressões foram exercidas? E por que, no fim, uma guerra foi evitada? Essa é uma história pouco contada. Uma história marcada por silêncio, cautela e escolhas difíceis. Hoje, em Crônicas Históricas do Passado, vamos descobrir juntos o dia em que o Brasil quase entrou em guerra com os Estados Unidos da América. Para compreender como o Brasil chegou tão perto de um confronto com os Estados Unidos, é necessário voltar algumas décadas no tempo e observar com atenção o cenário internacional que se formava naquele período. No início da década de 1940, o mundo atravessava um dos momentos mais instáveis e perigosos de toda a sua história. A Segunda Guerra Mundial já havia se espalhado por grande parte da Europa. Nações inteiras haviam sido invadidas, governos haviam ruído, e milhões de pessoas viviam sob a incerteza do que viria a seguir. Enquanto os combates se intensificavam no continente europeu, outras regiões do mundo passaram a ganhar enorme importância estratégica. Entre elas, o Oceano Atlântico. O Atlântico não era apenas uma grande extensão de água, ele se tornara uma verdadeira estrada militar. Por ali transitavam navios carregados de tropas, combustível, armamentos e suprimentos essenciais para sustentar a guerra. Quem controlasse essas rotas teria uma vantagem decisiva. Nesse contexto, a posição geográfica do Brasil ganhava um valor extraordinário. Localizado na porção oriental da América do Sul, o território brasileiro se aproximava mais da África do que qualquer outro país do continente. Isso permitia ligações aéreas e marítimas muito mais curtas entre os continentes. Essa característica, que por muito tempo havia passado quase despercebida, agora colocava o Brasil no centro dos interesses internacionais. O país era governado naquele momento por Getúlio Vargas. Getúlio comandava um governo forte, centralizador e profundamente atento às oportunidades que surgiam no cenário externo. Internamente, o Brasil ainda era um país em processo de transformação.
A industrialização avançava lentamente. Grande parte da economia ainda dependia da exportação de produtos primários, e a infraestrutura nacional estava longe do ideal. Externamente, o governo brasileiro buscava uma estratégia cuidadosa. A ideia central era manter o país fora do conflito, evitando compromissos militares diretos, mas, ao mesmo tempo, aproveitando as oportunidades econômicas que a guerra oferecia. Essa postura ficou conhecida como uma política de equilíbrio. O Brasil mantinha relações diplomáticas e comerciais com diferentes países. Negociava com os Estados Unidos, negociava com países europeus e, até certo ponto, mantinha relações também com a Alemanha. Para Getúlio Vargas, essa neutralidade era uma ferramenta estratégica. Ela permitia ao Brasil barganhar, pedir investimentos, solicitar apoio industrial e fortalecer sua posição sem se submeter totalmente a nenhuma potência. Durante um período, essa estratégia parecia funcionar. O Brasil conseguia manter canais abertos com diferentes nações, recebia propostas, analisava acordos e adiava decisões definitivas. No entanto, à medida que a guerra se intensificava, o espaço para a neutralidade começava a desaparecer. Os Estados Unidos, que até então observavam com cautela, passaram a demonstrar crescente preocupação. Para o governo americano, o Brasil não era apenas mais um país da América Latina. Era uma peça-chave na defesa do hemisfério ocidental. Havia o temor constante de que forças inimigas pudessem utilizar o território brasileiro como ponto de apoio, como rota de abastecimento ou até mesmo como base militar. Esse receio não era apenas teórico. Relatórios militares americanos analisavam cenários, mapas detalhados eram estudados e projeções estratégicas eram constantemente atualizadas. A neutralidade brasileira, que antes parecia aceitável, passava a ser vista como um risco crescente. A partir desse momento, o Brasil começou a sentir uma mudança clara no tom das relações diplomáticas. Pedidos se transformaram em exigências, sugestões se tornaram pressões veladas, e a margem de manobra do governo brasileiro começou a se estreitar. Era esse o pano de fundo de uma tensão silenciosa, ainda desconhecida pela maior parte da população, mas cada vez mais presente nos bastidores do poder. Era nesse ambiente de desconfiança crescente, interesses conflitantes e decisões adiadas que o Brasil caminhava, passo a passo, para um dos momentos mais delicados de sua diplomacia. Um momento em que manter o equilíbrio se tornaria cada vez mais difícil e em que qualquer escolha poderia alterar profundamente o destino do país. Enquanto o cenário internacional se tornava cada vez mais instável, a realidade interna do Brasil seguia um ritmo muito diferente. Para a maior parte da população brasileira, a guerra parecia algo distante, um conflito que acontecia do outro lado do oceano, em países cujos nomes muitos sequer conheciam bem. O cotidiano seguia marcado por preocupações locais, trabalho, abastecimento, transporte e as dificuldades econômicas comuns à época. A imprensa brasileira noticiava os acontecimentos internacionais, mas nem sempre com a dimensão real do que estava em jogo. As informações chegavam de forma fragmentada e muitas vezes filtradas pelos interesses políticos do momento. Isso fazia com que grande parte da população não tivesse consciência do quanto o Brasil já estava envolvido, ainda que de forma indireta, no conflito global. Enquanto isso, nos círculos de poder, a percepção era completamente diferente. O governo brasileiro acompanhava com atenção cada avanço da guerra, cada mudança de alianças e cada sinal vindo das grandes potências. Os Estados Unidos, por sua vez, já mantinham uma relação histórica com o Brasil, marcada por aproximações e desconfianças. Desde o início do século XX, os norte-americanos viam o Brasil como um parceiro estratégico na América do Sul, mas também como um país cuja autonomia precisava ser observada com cuidado. Com a eclosão da guerra, essa relação ganhou um novo peso. Washington passou a enxergar o Atlântico Sul como uma extensão direta de sua própria segurança nacional. Qualquer possibilidade de influência estrangeira hostil na região era considerada inaceitável.
Relatórios de inteligência começaram a circular, levantando hipóteses sobre atividades suspeitas, movimentações diplomáticas e possíveis riscos à segurança hemisférica. Mesmo sem provas concretas, o simples fato de o Brasil manter relações abertas com diferentes países era visto com preocupação. Esse clima de desconfiança crescente aumentava a pressão sobre o governo brasileiro. A neutralidade, que antes era uma estratégia legítima, passava a ser interpretada como indecisão, ou pior, como ameaça potencial. Esse descompasso entre a percepção da população e a realidade dos bastidores políticos criava um cenário delicado, um cenário em que decisões tomadas longe do público teriam impactos profundos no futuro do país. E era exatamente nesse contexto de aparente tranquilidade interna e crescente tensão externa que o Brasil se aproximava de um ponto de não retorno. Um ponto em que a neutralidade deixaria de ser uma opção viável e em que escolher um lado se tornaria inevitável. À medida que a tensão internacional aumentava, o Brasil passou a ocupar um espaço cada vez mais sensível no tabuleiro político mundial. O que antes era apenas atenção estratégica transformou-se em vigilância constante. Os Estados Unidos começaram a acompanhar com muito mais cuidado cada movimento do governo brasileiro. Nada passava despercebido. Declarações públicas, acordos comerciais, posturas diplomáticas, tudo era analisado à luz do avanço da guerra e das ameaças que se aproximavam. Nesse período, Washington passou a adotar uma postura mais direta. O tempo da diplomacia cautelosa começava a chegar ao fim. Representantes americanos intensificaram contatos com autoridades brasileiras. Reuniões tornaram-se mais frequentes e o tom das conversas mudou de forma perceptível. O que antes era apresentado como sugestão passou a ser tratado como necessidade. Os Estados Unidos deixaram claro que precisavam de garantias. Garantias de que o Brasil não permitiria qualquer tipo de influência hostil em seu território. Garantias de que rotas estratégicas no Atlântico Sul estariam protegidas e, sobretudo, garantias de alinhamento. Do lado brasileiro, a situação era extremamente delicada. Getúlio Vargas e seus assessores sabiam que ceder completamente significava abrir mão de parte da autonomia nacional. Mas também sabiam que resistir demais poderia trazer consequências graves. A economia brasileira dependia fortemente de importações controladas pelos Estados Unidos, combustíveis, máquinas industriais, peças estratégicas. Qualquer interrupção nesses fluxos teria impacto imediato na infraestrutura do país. Mesmo assim, o governo brasileiro tentou ganhar tempo. Adiava decisões, solicitava contrapartidas, buscava manter o máximo de margem de negociação possível. Essa postura, no entanto, começou a ser interpretada como resistência. Em determinados círculos do governo americano, surgiu a percepção de que o Brasil não estava plenamente comprometido, e isso acendeu alertas. Relatórios diplomáticos passaram a registrar preocupações mais severas. A linguagem utilizada tornou-se mais dura. A paciência diminuía. Em paralelo, a presença militar americana no hemisfério ocidental crescia rapidamente. Bases eram instaladas, rotas aéreas mapeadas, planos de contingência eram constantemente revisados. Nesse contexto, o território brasileiro ganhava destaque especial. A região Nordeste, em particular, era vista como estratégica. Dali, era possível alcançar a África em voos relativamente curtos. O controle dessa região era considerado vital para qualquer operação de longo alcance. Os Estados Unidos passaram, então, a pressionar diretamente pela instalação de bases militares em solo brasileiro. Essa proposta colocou o governo Vargas em uma situação crítica. Aceitar significava abrir o território nacional para forças estrangeiras. Recusar significava enfrentar uma potência que já não escondia a sua impaciência.
As negociações tornaram-se tensas. Em reuniões reservadas, representantes americanos deixavam claro que a neutralidade brasileira não seria mais tolerada. Havia uma sensação crescente de ultimato. Embora nunca formalizado, o recado era evidente. O Brasil precisava escolher. Nesse período, o governo brasileiro também lidava com pressões internas. Setores da sociedade defendiam maior aproximação com os Estados Unidos. Outros temiam uma perda irreversível de soberania. A imprensa, ainda controlada por mecanismos do Estado, tratava o assunto com cautela. Mas rumores circulavam e a incerteza crescia. Em determinado momento, decisões brasileiras passaram a ser vistas como afrontas indiretas. Atrasos em acordos, exigências adicionais, posturas consideradas evasivas, tudo isso contribuiu para elevar ainda mais a tensão. Documentos da época indicam que em certos setores do governo americano começou-se a discutir medidas mais duras. Entre elas, sanções econômicas severas e, em cenários mais extremos, ações militares preventivas. Embora esses planos nunca tenham sido oficialmente anunciados, o simples fato de serem considerados mostra o nível de gravidade que a situação havia atingido. Para o Brasil, o risco era real. Um conflito com os Estados Unidos não seria apenas militar, seria econômico, político e diplomático. O país poderia enfrentar isolamento internacional, colapso logístico e instabilidade interna. Diante desse cenário, Getúlio Vargas e seu círculo mais próximo passaram a reconsiderar suas opções. A estratégia de equilíbrio chegava ao limite. Manter-se neutro já não era mais viável. Após longas negociações, o Brasil começou a sinalizar uma mudança de postura. Gradualmente, o governo passou a aceitar as exigências americanas. Bases aéreas começaram a ser construídas, acordos militares foram firmados. A cooperação entre os dois países intensificou-se rapidamente. Essa decisão não foi anunciada como uma rendição, foi apresentada como uma parceria estratégica. Mas, na prática, representava uma escolha definitiva no cenário da guerra. O Brasil havia se alinhado. Com isso, o risco imediato de um conflito direto com os Estados Unidos foi afastado. Mas o preço dessa escolha seria sentido por muitos anos. O país entrava em uma nova fase de sua política externa. Uma fase marcada por maior dependência, maior influência externa e novas responsabilidades no cenário internacional. A guerra com os Estados Unidos nunca aconteceu. Mas, por um período crítico, ela esteve perigosamente próxima. E foi evitada não por acaso, mas por decisões difíceis, tomadas sob pressão em um dos momentos mais delicados da história brasileira. Mesmo após os primeiros sinais de alinhamento, a situação ainda estava longe de ser estável. A desconfiança entre Brasil e Estados Unidos não desapareceu de imediato. Pelo contrário, durante um período considerável, as relações permaneceram tensas, marcadas por cautela e vigilância constante. Os Estados Unidos queriam mais do que promessas. Queriam ações concretas. Queriam garantias visíveis de que o território brasileiro estaria de fato sob controle aliado. Isso significava não apenas autorizar a presença militar, mas também adequar políticas internas, infraestrutura e prioridades estratégicas. No Brasil, essas exigências começaram a gerar desconforto. Setores do governo temiam que o país estivesse cedendo demais. Cada nova concessão levantava questionamentos. Até que ponto o alinhamento era cooperação? E em que momento passava a ser submissão? Essas dúvidas não eram apenas teóricas. Elas se manifestavam em reuniões fechadas, em memorandos confidenciais e em debates internos entre ministros e assessores. Getúlio Vargas tentava equilibrar forças. Sabia que precisava manter os Estados Unidos próximos, mas também precisava preservar sua imagem interna como líder soberano.
Qualquer sinal de fraqueza poderia ser explorado por opositores políticos. Ao mesmo tempo, o cenário internacional se tornava cada vez mais agressivo. O avanço do conflito não deixava margem para hesitação prolongada. Os Estados Unidos, já profundamente envolvidos na guerra, passaram a adotar uma postura ainda mais direta. A presença americana no território brasileiro começou a se expandir rapidamente. Bases aéreas não eram apenas construídas, eram ampliadas. Rotas eram testadas, pistas reforçadas, operações simuladas. Tudo isso sob constante observação do governo brasileiro. Embora oficialmente essas ações fossem apresentadas como cooperação mútua, na prática elas evidenciavam quem detinha o controle. O Brasil começava a sentir o peso da escolha que fizera. Em certos momentos, a pressão era tão intensa que qualquer atraso ou divergência era interpretada como má vontade. Autoridades americanas não escondiam sua impaciência. A guerra exigia rapidez, decisões imediatas, alinhamento total. E o Brasil, embora tentando preservar alguma autonomia, nem sempre conseguia acompanhar esse ritmo. Foi nesse contexto que surgiram os momentos mais críticos. Houve episódios em que a relação diplomática chegou ao limite. Trocas de mensagens com linguagem dura, advertências indiretas e sinais claros de que a tolerância estava se esgotando. Embora nunca formalizado, o risco de retaliação era real. Sanções econômicas poderiam ser aplicadas a qualquer momento. O fornecimento de recursos essenciais poderia ser interrompido, e o isolamento internacional era uma possibilidade concreta. Para um país ainda em processo de industrialização, isso seria devastador. Esses cenários passaram a ser discutidos com seriedade no alto escalão do governo brasileiro. Planos de contingência foram considerados, mas todos levavam à mesma conclusão. O Brasil não tinha condições reais de enfrentar uma ruptura com os Estados Unidos. Essa constatação marcou um ponto de inflexão. A partir dali, a estratégia brasileira mudou de forma mais clara. Em vez de resistir, o governo passou a administrar o alinhamento, buscando extrair o máximo de benefícios possíveis dentro de uma situação já praticamente definida. O discurso oficial foi cuidadosamente ajustado. A cooperação passou a ser apresentada como uma escolha estratégica e não como imposição. Internamente, o governo reforçou a narrativa de modernização e progresso. Externamente, o Brasil passou a se posicionar como aliado confiável. Essa mudança reduziu consideravelmente o risco imediato de um confronto direto, mas também consolidou uma nova realidade. O Brasil havia cruzado um limite invisível. A possibilidade de guerra com os Estados Unidos, que antes parecia distante, foi afastada justamente porque o país aceitou as condições impostas. A tensão diminuiu, mas não desapareceu sem deixar marcas. A experiência deixou claro quão vulnerável o Brasil estava diante das grandes potências, e revelou de forma dura os limites da neutralidade em um mundo dividido por conflitos globais. Esse período crítico não terminou com uma assinatura formal. Ele se dissipou gradualmente, à medida que o alinhamento se tornava irreversível. E quando isso aconteceu, a guerra que quase veio já não fazia mais sentido. O confronto direto foi evitado, mas a lição permaneceu. O Brasil aprendera da maneira mais dura que em certos momentos da história, não escolher também é uma escolha, e que essa escolha pode aproximar um país perigosamente de um conflito que jamais desejou enfrentar. A decisão tomada pelo governo brasileiro teve consequências profundas, que se estenderiam muito além do fim da Segunda Guerra Mundial. Ao optar pelo alinhamento com os Estados Unidos, o Brasil redefiniu sua posição no cenário internacional. A neutralidade, que por tanto tempo havia sido usada como ferramenta diplomática, foi definitivamente abandonada. Em troca do apoio estratégico, o país passou a receber investimentos em áreas consideradas essenciais. A construção de bases militares no território brasileiro
transformou regiões inteiras, especialmente no Nordeste. A presença americana trouxe infraestrutura, novas rotas aéreas, modernização logística e maior circulação de recursos. Do ponto de vista econômico, o Brasil foi beneficiado com acordos industriais importantes. Um dos exemplos mais simbólicos foi o fortalecimento da indústria nacional, que recebeu apoio técnico e financeiro para se desenvolver. Esses acordos ajudaram a impulsionar a industrialização brasileira nas décadas seguintes. No entanto, os impactos não foram apenas positivos. O alinhamento também significou maior dependência política e econômica. Decisões estratégicas passaram a ser influenciadas por interesses externos. A política externa brasileira tornou-se mais previsível, mas também mais limitada. Internamente, a presença de forças estrangeiras gerou debates e desconfiança. Embora a censura da época tenha impedido uma discussão ampla, setores da sociedade temiam a perda de soberania. Além disso, o envolvimento indireto na guerra colocou o Brasil em risco real. Navios brasileiros passaram a ser alvos, rotas marítimas tornaram-se perigosas, e a sensação de segurança foi abalada. O país deixou de ser um observador distante para se tornar um participante ativo do cenário global. Essa mudança de postura marcaria profundamente as décadas seguintes. O Brasil passaria a atuar como aliado estratégico dos Estados Unidos em diferentes momentos da história internacional. A escolha feita naquele período estabeleceu um padrão que influenciaria decisões políticas, econômicas e militares por muito tempo. Evitar a guerra direta teve um custo, mas também abriu portas que talvez jamais se abrissem em um cenário de confronto. Foi uma decisão complexa, cheia de riscos, tomada em um momento em que nenhuma opção era completamente segura. Com o passar do tempo, as consequências daquela decisão foram se tornando cada vez mais evidentes. O alinhamento com os Estados Unidos não foi um evento isolado. Ele estabeleceu um padrão, um modelo de relação que influenciaria profundamente a política externa brasileira nas décadas seguintes. A partir daquele momento, o Brasil passou a ser visto como um parceiro estratégico no hemisfério ocidental. Isso trouxe benefícios, mas também compromissos. O país passou a participar de decisões internacionais de forma mais ativa, mas quase sempre dentro de um eixo definido por interesses externos. Internamente, o fortalecimento da infraestrutura e da indústria mudou a dinâmica econômica nacional. Regiões antes periféricas ganharam importância estratégica. Cidades cresceram, rotas foram consolidadas. Ao mesmo tempo, a dependência tecnológica e logística tornou-se mais visível. O Brasil avançava, mas avançava acompanhado. Esse modelo gerou debates silenciosos dentro das elites políticas e militares. Até que ponto o país havia ganhado autonomia e até que ponto havia trocado um risco imediato por uma dependência prolongada? Essas perguntas não tinham respostas simples, mas moldaram decisões futuras. Durante a Guerra Fria, o padrão estabelecido naquele período voltaria a influenciar posicionamentos diplomáticos. O medo do isolamento e a memória das pressões passadas pesariam novamente em escolhas estratégicas. Assim, o episódio que quase levou o Brasil a um confronto com os Estados Unidos acabou definindo não apenas o desfecho de uma crise, mas uma linha de conduta que atravessaria gerações. Uma escolha feita sob pressão, mas cujos efeitos foram duradouros. Evitar a guerra teve um custo, mas também redesenhou o lugar do Brasil no mundo. Ao olhar para trás, fica claro que a história nem sempre se constrói com grandes anúncios. Muitas das decisões que moldaram o Brasil foram tomadas em silêncio, sem discursos públicos, sem comunicados oficiais, sem o conhecimento da maioria da população. O episódio que você acabou de ouvir é um exemplo claro disso. Uma crise que quase levou o Brasil a um confronto com uma potência mundial, mas que foi resolvida longe dos holofotes. Essas histórias, por não envolverem batalhas visíveis, acabam sendo esquecidas, mas são justamente elas que ajudam a explicar as escolhas do presente.
Aqui, em Crônicas Históricas do Passado, nosso objetivo é resgatar esses momentos, dar voz às decisões silenciosas e revelar o que ficou para trás. Porque entender o passado é uma das melhores formas de compreender o mundo em que vivemos hoje. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se este conteúdo ajudou você a enxergar a história sob uma nova perspectiva, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo episódio.